Bonsoir mes amis, comment ça va? Donc, dans la classe d'aujourd'hui, on va apprendre un tout petit peu, donc je vous passerai plus d'astuces sur l'alphabet de la langue française. On parlera aussi des numéros, d'accord? Un peu le nombre. Salut, bonsoir, como ça va? Então hoje, gente, a gente vai ver um pouquinho aí dos números, do alfabeto, j'ai oublié, então eu esqueci. Un peu de masculin e féminin aussi, ça va? Então, deixa só o pessoal entrar e entrar mais. Vou só preparando aqui. Gente, vocês sabem como utilizar aí os números? Normalmente tem muita dúvida, né? Para falar os números em francês tem que fazer um monte de conta e coisa e tal. Bonsoir, Kalita, ça va? E sim, dependendo do número a gente tem que fazer algumas continhas, mas não é nada demais, tá? Não é nada muito que quebra a cabeça não, tá, gente? É bem simples, calma aí. Deixa eu só preparar aqui. Ok? Então vamos lá. Então, primordialmente, para a gente aprender uma língua, principalmente uma língua estrangeira, o que é crucial? Primeira coisa, as letras, né? Você saber quais são os sons de forma correta. Até mesmo assim, se o professor... Bonsoir, Kalita. Como ça va? Então, se o professor precisar soletrar, é importante até, é bacana que ele faça, que ele possa soletrar na língua. Dessa forma, você já vai tendo aí, já vai melhorando a sua acuidade auditiva. Então, você já fica mais familiarizado com a língua e é muito mais fácil depois de escrever as palavras e estruturar a frase, né, de um modo geral, beleza? Então, aujourd'hui, nous allons voir l'alphabet en français, d'abord. Ah, legal, muito bem, isso mesmo, gente. Outra dica aí, ó. Pegue um caderno, o lápis, a caneta aí, porque vem muita dica bacana hoje. E de pouco em pouco, né, a gente vai ficando forte, tá ok? Forte, que no caso a gente utiliza no francês, vai ficando bom, vai ficando cada vez mais... mais conhecimento, beleza? Então vamos lá. Anote aí no caderno, quem já tiver com o caderno, com a folha, coloquem todas as letras do alfabeto. Eu vou falar aqui rapidinho em português, porque no francês nós utilizamos todas. O W, o X, o Y e o Z, com muita frequência, né? Que não é muito utilizado às vezes no português. O W e o Y. Ok? Então vamos lá. Vou falar primeiramente em português, para vocês anotarem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Então, bora lá então agora. Bonsoir Marcelo, como ça va, mon ami? Vous allez bien? Então vamos lá. Em francês agora, como é que a gente fala? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire les mots, je vais dire la lettre que será différente do português. Então, a letra que for diferente, como assim diferente, Leandro? Le son différent du portugais, je vous dirai, vous allez mettre un astérisque. Você vai colocar um asterístico, beleza? Na letrinha. Então, vamos lá. A, B, C, D, E. E. Então, meter lá um asterisco. Então, já coloca aí um asterisco. Como que a gente pronuncia? Como é que a gente fala a letra o E em português e em francês? De uma façon correta. Então, de um modo correto. Você vai fazer um leve biquinho, tá? Então, E. 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 Beleza? Vamos lá, continuando. F. G. H. Donc, allez, meter l'asterisque. Então, já coloca o asterisco aí. H. Estou falando asterisco, asteristique é o asterisco. Perdão. Então, H, diferente. I. No português, a gente fala assim, o I dependendo um pouquinho mais grave. I, A, E, I, O, I. En français, normalement, c'est un peu plus, como je dis, um pouquinho mais fino. I, beleza? Em português, I. Mas isso é bem sutil, tá, gente? Vamos lá. J. Então, J, J. Lembre aí de J-Boy. J-Boy escreve-se com J. Então, você vai colocar
J, beleza? Marque então, le mot c'est déjà différent. K, L, la lettre L, donc L en français, L. A ponta da língua, o término da pronúncia, ela vai ficar aqui, ó, atrás dos dentes, aqui, ó, L, d'accord? Vamos lá, M, então ele é bem nasalado, tá? Fica como M, bem nasalado. Après, depois nós temos o N. Então, marquem aí o L, o M e o N, tá? Todos são diferentes do português. Continuando, O, ok? Bonsoir, Brechoc Kiwi, comment ça va? Après, P, Q. Então, a letra Q em francês, Q. La lettre Q, com leve biquinho, tá? Então, marque aí. Après, nous avons R. O R no francês sempre será rasgado, tá? O que é isso? Rasgado. R. Beleza? R. Salut, ça va bien? Então, vamos lá. Hoje aprender um pouquinho mais sobre o alfabeto. Depois do R, nós temos o S. Tá? No português, S. En français, c'est un peu plus continu, é um pouco mais contínuo. S. Olha lá. Après, nous avons T. Normal, como em português. Normal igual ao português. Atenção, hein? U. Então, vocês já sabem como é que a gente pronuncia mesmo o U no francês. Desde a primeira aula eu já falei como é que é. Então, escrevam aí como é que é o som. Qual é o som que é importante que nós façamos para termos o som no U do francês, hein, gente? Qual é o som que a gente tem que falar? Hein? Então, é o som do I. Literalmente, quando eu for trabalhar a letra U no francês, eu tenho que lembrar do som do I do português. Então, I. Esse é o som. I. I, leve biquinho. I. Então, dessa forma, a gente pronuncia o U sem nenhum problema, tá? Então, não esqueçam. Faz o biquinho. I. E fala o som do I. Beleza? Allez, on continue. Après, nous avons V. Já marcaram então o U, né? O U é totalmente diferente do português, hein? Não esqueça. V. Normal. W. Já marca então. W. O que significa W? É o W. Pense assim. Um V duplo. Então, temos dois Vs. W. Beleza? W. Après, X. La lettre X. Ok? Então, X em francês, X. Depois eu vou dar um exemplo aí com cada um, beleza? Après, nous allons avoir Y. Y en français, Y. Seria o quê? Y. En espanhol, Y. No espanhol, então, Y. Bonsoir, Panadia, Arquimar Leite, ça va? Então, ok. Depois nós temos a letra Z. Então, como é que é Z em francês? Z. Très subtil, bem sutil, hein? Z. Beleza? Marque aí, então. Jusqu'ici, ça va? Isso, Brechó. Então, dessa forma que a gente pronuncia. Y. Não esqueça, a gente vai ter o R aí um pouco rasgado. Ele vai ficar assim, ó. Grec. Beleza? E se eu pegar apenas esse som, essa pronúncia de grec, o que significa isso em francês? Grego, beleza? Se eu fosse grego, eu poderia dizer assim, je suis grec, tá? Je suis grec, seria eu sou grego em francês. Bora lá então, continuando. Eu vou falar as palavrinhas, vocês vão tentando escrever como se você está ouvindo, tá? Então, por exemplo, com a letra A, en utilisant a letra A, avion, beleza? Então, avião em português, em francês, avion. Ça va? Vamos lá, com B. A primeira palavrinha aí, bateau. Perdão, la deuxième, segunda. Bateau. A dica é o seguinte. Então, quando eu tiver esse som do O, beleza? Eu posso ter o próprio O ou a junção de duas vogais. Quais são essas duas vogais mesmo? Nós vimos ontem, hein? Qual é o som que em francês
é dessa forma. O. Quais são as letras que me dão esse som no francês? O. Escreva aqui. Isso aí, gente. Avião. Très bien. Então, bateau. Muito bem. Você sabe, mon ami. Très bien. Brechó que aí tá arrasando. Vamos escrevendo aí. Bora? Continuando, então. C. Clown. Clown. Tá? O inglês, clown. Clown. En français, clown. C'est un clown. Ok? Clown, palhaço, tá? Então, palhaço no português, no francês, clown. D. Dinosaure. 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 Então, quando dissermos aí dinossauro em português, em francês, dinosaure. Dinosaure. Brechó, troca só o W pelo N, tá? Troca a ordem do lugar. Inverte aí o N e o W. Aí vai ficar como no inglês. Clown. En français, clown. Bora lá, com a letra E do português. Mas como é que é o som mesmo do francês? Isso é muito importante. Você aprender a pronúncia do E inicialmente correta, tá? Isso vai te evitar várias dores de cabeça posteriormente. Eu mesmo aprendi, na verdade eu acho que eu nunca soube inicialmente o som do E, principalmente quando eu estudava. Fui descobrir depois, porque meus professores nunca me... Tipo assim, eu não acho que eu nunca tive uma aula com alfabeto. Das letras mesmo em si. Já comecei eles passando conteúdo e faz exercício, aquela coisa, e eu acho que é por isso que inicialmente eu travava, né? Com essa metodologia meio tradicional e sempre aquela coisa, vê um monte de conteúdo e faz exercício, tipo assim, pô, complicado. Então, letra E no francês, E, beleza? Isso aí, dinossauro. Félicitations. Então, E. Un éléphant. 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 Aí, como assim, Leandro? Agora era o E e agora tá E. Beleza, muito bem. Então, a gente vai colocar o acento agudo. A dica, então, é o seguinte. Se eu tiver o acento agudo no E, qual é o som? Fica o mesmo do você. Então, literalmente, como se fosse o circunflexo no português. Então, já associa assim. Sempre que eu vir na palavrinha lá em francês E, accent aigu, je vais prononcer, então eu vou pronunciar com o som do circunflexo no português. Elefant. Perceba. Fecha o olho, imagina um circunflexo. É o mesmo som. Elefant. Beleza? Oi, Rosa. Bonsoir. Bonsoir, Fernandes. Maria Cláudia. Comment ça va? C'est ça, Brechó. Elefant. Un éléphant. Félicitations. Donc, on continue. F. Fleur. Fleur. Une fleur. La fleur. Beleza? Então, flor em português, nós dizemos fleur en français. Beleza? Bora lá, continuando. Então, G. Coucou, comment ça va? Bonsoir, vous êtes très bienvenue, mon ami. Seja muito bem-vindo aí, tá? Então, G. Une grand-maman. Une grand-maman. Então, o que é isso? Uma avó, tá? Une grand-maman, en français, avó. Beleza? Vamos lá, continuando. Como é que é o som do H mesmo? O H, H. H. Ça va? Petite observation. Então, uma observação. Quando utilizarmos o H em francês, ele é muet. Então, c'est une lettre muette. É uma letra muda. O H ele é mudo em francês, tá? Então, por exemplo, hélicoptère. Hélicoptère. Beleza? Isso, podemos dizer grand-mère aussi. Bien joué. Então a gente pode falar une grand-maman ou une grand-mère. Ça va? Isso, H. H. Ó, pode colocar assim, ó, como se fosse A-C-H-E. H. H. Ok? Hélicoptère. Félicitations. C'est ça. E muito bem colocado, Brechó, a questão aí do acento agudo inicialmente. Ó, perceba um som E. Então, acento agudo no E, beleza? Hélicoptère, terre. Logo depois eu tenho acento grave, ou seja, eu tenho a crase. A crase vai sempre me dar esse som aberto no francês com o E, tá? Ou o próprio circunflexo, ok? Bonjour, Rodrigo. Comment ça va?
Bora lá então, gente. Continuando aí. I. Utilizando a letra I. Então, utilizando o I, a gente vai ter o som de iglu. Iglu. Beleza? Un iglu. Iglu. Parecido com o português. Bonsoir. Ok, agora com o J. Então, J, lembre-se. J, opa, J-boy. J-boy escreve com J. Som de J, tá? On y va. Un jaguar. Jaguar. Ok? Après, K. Com som de K, nós teremos aí um canguru. Um canguru. Canguru. Beleza? Então, cuidado. Se fosse apenas U, por exemplo, ficaria assim, ó. Cangu. Canguru. Não é esse som, não é essa pronúncia. Então, qual é o som? Quando eu escuto o som do U do português, são duas vogais juntas. Quais vogais são essas, gente? Escrevam aqui para mim. Para eu ter esse som de U do português, o que eu preciso para ter no francês? Como é que fica? Então, O, U. O, U. Então, sempre vou ter o O mais o U, beleza? Muito bem, Brechó Kiwi, isso aí. Canguru, c'est ça. Bravo, félicitations. Donc, après, avec la lettre L. Então, com o L. O L aí nós vamos trabalhar, então, un lion. Lion. Beleza? Un lion. Parfait. Com o M. Qual é o som do M mesmo? Oi, Edilane. Bonsoir. M. 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 No português, M. M. Ele já é nasal, mas não é tão exacerbado. Ou seja, a gente não vai fazer com que ele vibre tanto. No francês, ele precisa ser bem mais contínuo para você falar de forma correta. Então fica assim, ó, M, 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 M comme Marie, M de Marie, d'accord? M de Marcelo, par exemple, por exemplo. Então vamos lá. Une motocyclette, moto, la motocyclette, ok? Quem aí gosta de moto, gente? Quem aí gosta de moto ou anda de moto? Eu, por exemplo, eu gosto muito de moto. Uma das minhas grandes paixões aí da vida é andar de moto, desde criança, bicicleta, moto. Então, são meus verdadeiros hobbies, nous disons en français. Hobby. Hobby, vocês lembram? O H é mudo, então, hobby. Hobby em francês, ou seja, aquela paixão, aquilo que você gosta de fazer, hobby. H, vou falar em português, H-O-B-B-Y. En français, H-O-B-B-Y. D'accord? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com os meus alunos é trabalhar, por exemplo, ditado. Então, dá uma palavra e o aluno tem que escrever. E, principalmente, a questão de trabalhar os sons das letras, tá? Então, lembre-se, quanto melhor for o nosso alicerce, a nossa base no francês, melhor, ou seja, mais rápido você consegue chegar à fluência, tá? Você não fica dependente nem de livro de gramática, nem de professor, nem de nada. Você consegue, ó, voar sozinho, beleza? Então, vamos lá, continuando. Après, nous avons, depois nós temos aí o N, N, ok? Ele é um pouco nasal também, N, N, beleza? No português, N, N. Ele vibra, mas não tanto, é N. En français, N, ça va? Allez, après, O, O. No português a gente fala O, né? Igual o E, misturado. No francês é O. Beleza? Então, orange, orange, ça va? Une orange, uma laranja, une orange, ça va? Bora lá. P, P c'est la même chose, é a mesma coisa. Não, fica tranquilo, tá, gente? Fica tranquila, Carita. Beleza, então P, parachute, parachute, un parachute, ok? Eu até coloquei hoje nos stories aí, você sabe como é que é saltar de paraquedas? Pular de paraquedas? Então eu coloquei aí, sauter en parachute, sauter en parachute, sauter en parachute, ça va? Bora lá. Q, avec la lettre Q, então com o que? Como que a gente fala? Question, question, beleza? Normalement, Q en français, então o que ele vai basicamente sempre ter um som de K, tá? Eu coloco K porque é mais forte. Então, por exemplo, você viu que na palavra tem QU, ou seja, o Q e o U, você vai pronunciar isso sempre com o som de K, beleza? Por exemplo, quand, question,
pourquoi, tá? Som de K. C'est ça. Sauter, ó, sauter en parachute. Aí você tá colocando, o se sauter, S-A-U. Então vai ser o S-A-U, tá? Brechó. Para eu ter esse som, tenho que ter o A-U. Uma coisa que é interessante, quando a gente começa a pegar essas dicas, por exemplo, qual é o som que me dá, o som de, que som é esse? O. Na grafia, ela vai sempre ser respeitada. Então, você tem o som do O, quando você for escrever, direto A-U. A-U. Não tem para onde fugir. Opa, ó. Então, se eu escutar U, som de U, no francês, eu vou sempre ter o quê? O I. O O e o U. Para eu ter o som de U, esse som U, do português, que significa o U, no francês sempre vai ser o I. As duas vogais juntas. Então, por exemplo, nous, vous, pouvoir, tá? No caso aí, trocando aqui, o sauter, saltar, pular, S-A-U. Dessa forma a pronúncia ficaria sauter, sauter, beleza? Aí você está falando um saltador, tá? Então, sauter, verbo regular, ou seja, o que é um verbo regular? Eu costumo dizer verbo regular. Então, são os verbos do primeiro grupo, são aqueles mais simples, mais fáceis, que tem o sufixo em ER. Aí, para você pegar e transformá-lo com um particípio, o que é o particípio, Leandro? É quando você pega o verbo e deixa ele pronto para você colocar na voz passiva. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, comer. Comer. No português, qual é o particípio do verbo comer? Comido. Comida, beleza. En français, manger. Qual é o particípio dele? Manger. Eu tiro o R e adiciono acento agudo. Dessa forma eu tenho particípio. Então, se eu quiser falar assim, o bolo foi comido. Le gâteau a été mangé. Le gâteau a été mangé. Dessa forma eu posso utilizar a voz passiva, tá? Ou passé composé, que é algo que geralmente les élèves se creuse la tête. Se creuser la tête, en français, então, se creuser la tête significa quebrar a cabeça, tá? Literalmente, cavar a cabeça. Então, significa que os alunos quebram muito a cabeça com o passé composé. E eu entendo porque eu já quebrei muito a cabeça, principalmente no início. Para mim era um parto aprender o passé composé. Bonsoir, RCO, ça va? Era bem complicado aí, porque eu não sabia como utilizar o qual particípio, ou não particípio, o qual auxiliar e coisa e tal. Então eu tive bastante dificuldade com o passé composé. E muitas vezes eu perguntava para os professores, tinha as dúvidas, isso já estando na França. E mesmo antes, eles não entendiam a minha dúvida. Tipo assim, ele falava, é assim, faz assim. Aí eu, pô, é assim, mas... E na gramática você pega, por exemplo, gramática. Eu gosto muito dessa daqui, depois eu vou indicar para vocês direitinho. La grammaire progressive du français. Essa aqui é excelente. Então eu ia estudar na gramática um monte de regrinha, um monte de coisa. Aquilo ali me deixava, sabe, saturado. Beleza? Então eu explico, eu ensino a gramática, mas sempre de um modo implícito, principalmente. Para a gente aprender o francês, lógico, a gramática é importante, qualquer língua. Mas, primeiramente, o quê? Vamos aprender a falar, né? Então você vai ficar falando de português, a regra do E, aqui vou colocar, não, esse verbo. Não, você não fala, você utiliza, você se expressa, você fala, você é fluente. É a mesma coisa no francês, tá? Você não vai ficar falando de gramática. Isso eu ensino de um modo implícito, para que você não fique decorando e aprendendo regras, essas coisas. Então vamos lá. Depois nós temos aí o R. R. La lettre R. Donc nous disons un rhinocéros. Ça va? Un rhinocéros. Rhinocéros. Ok? Rinoceronte. S. S. Então a gente vai colocar a palavrinha aí, ó. Le serpent. Le serpent. A serpente. Cuidado, hein? Essa palavrinha é feminina no português, mas em francês ela é masculin. Un serpent. Le serpent. D'accord? Vamos lá. T. Un tigre. Tigre. Un tigre. D'accord? Um tigre. Um tigre, então, em francês, tigre. Um tigre. Ok, agora o U. Como que é o U mesmo, gente? No francês, qual é o som do U? U. La lettre U. U. Então,
biquinho e som de, que letra mesmo? Que é o som do I? Perdão, que é o som do U no francês, som de I. Então, I. Deu dúvida? I. Eu vou pronunciar o I, beleza? Não esqueçam disso, tá? É muito melhor você aprender o correto no início do que você começar errado e depois ter que corrigir. É muito mais complicado. Então eu pego muitos alunos, tenho muitos alunos que já estudaram francês e essas regrinhas, essas coisas não foram tão batidas. E o que acontece? Eles vêm com muitos vícios de linguagem. Eu costumo dizer os carrapichos, entre guillemets, entre aspas. Então esses carrapichos são um pouco complicados de se enlever, tá? De tirar, mas tudo é factível, ok? Então, depois do U, nous avons la lettre V. V. Bora lá então. Un vase. Vase, par exemple, un vase de fleurs. Un vase de fleurs. Un vase de fleurs. Beleza? Um vaso de flor. Bem simples. Après, nous avons le W. W. Ok? W. O double, ou seja, duplo, aí que vem a palavra no português, dublê. Quem é o dublê? O dublê é aquele que é o segundo, né? Ele faz o trabalho do ator, da atriz, em uma segunda pessoa. Então ele é o que? O dublê. Tá? En français, double. Beleza? Ok. Un wagon. Un wagon. Wagon. Ça va? Então pode colocar mesmo com o som de V. Um wagon é um vagão, pode ser um carrinho. Sabe aquele carrinho que criança puxa, brinca? É um wagon. Aquele que põe areia dentro e tudo. Vamos lá. X. Um xilofone. Xilofone. Ou mesmo você pode ouvir o X muitas vezes com som de Z. Um xilofone. Xilofone. Por exemplo, Xavier. E Xavier. Então, eu já ouvi Xavier, ok? Lembrando, X você vai colocar como se fosse um ICS, X, beleza? W, Calita, aí você está colocando W, você vai deixá-lo assim, ó, double. Rapidão. Deixa eu escrever aqui para vocês. Double. Então fica assim, tá? A pronúncia, double, tá? Mas é isso, tipo assim, W não, double. Você vai colocar como se fosse no lugar do I, a letra E, tá? Então, para ficar, no português, claro, para você entender melhor, ficaria W. Só que lembre-se, o L, ele é sempre carregado, bem carregado. Então, L, animal, cheval, tá? Quando tiver essa consoante antes dele, double, ok? W. Então ele fica mais forte. Então, Y. Nous allons avoir un yo-yo. Yo-yo. Igual no português. No português a gente põe io. En français, Y-O. Yo-yo. Beleza? E pour achever, por finir, então para terminar, achever também pode ser aniquilar, tá? Então, Z. Très subtil, bem sutil. Z. C'est ça, Brechó. Félicitations. Então, un zèbre. E não esqueçam, nós vamos ter um acento, hein? Ó, zèbre. Que acento que vai me dar esse som aberto no francês? Digam aí para mim. Escrevam aqui. Qual é o acento que vai me deixar esse som aberto no francês? Com o E. Bora lá. Então é o l'accent grave. É a crase. Então sempre, gente. Bateu o olho. Se a palavra tem I, acento grave, som ouvert. Então é o som aberto, tá? Som aberto. Ele será a mesma coisa do acento agudo do português. Por exemplo, você é legal. Você é. Esse é eu tenho qual acento? O agudo. Então, faça esse rapport, essa associação. Acento agudo no português é o
acento grave no francês, tá? É a crase no francês. Tranquilo? Donc, espero que tenham entendido, que tenham pego isso aí, principalmente essa questão do alfabeto, tá? Eu vou falar 3 palavrinhas, então, 3 petits mots, vocês vão escrever essas palavrinhas aí para mim. A gente vai fazer como se fosse um pequeno ditado, ok? Vamos lá. Primeira palavra será essa aqui, ó. Mère. Mère. Então, isso já está tudo no contexto do que a gente viu durante todos esses dias aí que a gente está fazendo live, tá? Vocês já conseguem fazer isso sem nenhum problema. Por exemplo, então, como é que a gente vai escrever? Escreva isso para mim. Mère. 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 Beleza? Como é que fica aí? Mère. Très bien, c'est ça. Mãe. Muito bem. La mère. Beleza? La mère. C'est ça. A mãe. Très bien joué. Então mandou muito bem. E acento grave. Ok? Vamos lá. Outra palavrinha. Quero que vocês escrevam aí para mim. Deixa eu ver aqui. Vi. 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 Como é que a gente vai escrever então? Vi. Coloquem aí. São 2 vogais, hein? Cuidado, fiquem espertos. Temos até aquela expressãozinha, très fameuse. Então, a expressãozinha bem famosa. É a vida, é a vida. C'est la vie, c'est la vie. Então, vida, vie, ok? La mer, isso mesmo, Carita. Bravo, felicitação. Então, a última palavrinha, vou passar aí um pouquinho mais, digamos, com um pouquinho mais de letras, mas bem simples também. Professeur. Professeur. Como é que a gente escreve isso? Professeur. Beleza? Vai lá. Escreva aí para mim. Tá tranquilo, gente? Até aí? Alguma dúvida? Ó, qualquer dúvida, pergunta, escrevam aí, hein? Fiquem à vontade. Vamos lá, então. Agora a gente vai pegar e vou passar um pouquinho sobre masculin e féminin, d'accord? Então, o que a gente vai ter aí? Masculino primeiro. D'abord, on va parler de masculin. Beleza. Eu vou dar, primeiramente, o sufixo, ou seja, la terminaison, et puis le mot. Eu vou passar o término, em francês, terminaison, e depois eu passo a palavrinha, o substantivo. Beleza? Então vamos lá. Com o sufixo aí, tendo o e, masculin. O primeiro que nós vamos ter aqui, le maître. Le maître. Ça va? Le maître. Então, le maître, em francês, o mestre. O professor, tá bom? Principalmente naqueles ensinos na escola, jardim, maternal, a gente fala la maîtresse. La maîtresse, beleza? La maîtresse, professora de ensino infantil, ok? E la maîtresse, peut-être aussi, pode ser também a amante, beleza? Então, cuidado aí, hein? Temos esses 2 contextos. Lembrando, várias palavras no francês, vários substantivos exercem vários contextos, eles podem ter vários contextos, tá? E com relação a isso, eu vou passando dicas e explicando para vocês aí cada vez mais, ok? Então, le maître, o mestre, tá? No feminino, la maîtresse, a amante ou a professora de ensino infantil, beleza? Vamos lá, o sufixo er, E-U-R, no português, em francês, E-U-R, er. Le vendeur, o vendedor, ok? O dançarino, le danseur, ça va? Vamos lá, continuando. Com o sufixo I e N, ou seja, ian, por exemplo, brésilien. Moi, je suis brésilien. Et vous? Êtes-vous brésilien? Et vous? Vous êtes brésilienne?
Então, no feminino, daqui a pouco a gente vai pegar também um pouquinho mais, beleza? Então, sufixo IN, masculin. Je suis brésilien. Un musicien, um músico. Então, a gente coloca dessa forma, tá? O cachorro, le chien. Ele vai terminar, ele vai ter sufixo EN, ok? Vamos lá, gente. Então, continuando. Eu posso ter aqui o sufixo IR ou apenas ER. Por exemplo, ouvrier, ouvrier, tá? Ouvrier, a gente pode dizer aqui, ó, o funcionário, tá? Le boucher, boucher, aquele que trabalha, agora, como é que a gente fala em português? Le boucher, o açougueiro, você sabe. Le boucher, beleza? Com o sufixo on, então, se a palavrinha tem o término em on, masculin, on, le baron, le patron, tá? Teur, com o sufixo TUR, então, le traducteur. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí o áudio? Então, tá tudo certo aí? Mandem um joinha aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão entendendo, tá? Principalmente essa parte aqui de terminação dos términos é importante, tá? Terminação não, pardon. Terminaison. Excusez-moi. Então, vamos lá. Age. Age. Ó, age, esse sufixo. A-G-E. Ah, beleza, então. Merci beaucoup. Age. Le garage. Le garage. Le garage. Então, o garage, isso, no francês ele é masculin, tá? Le sauvetage. Le sauvetage. Al, então sufixo AL. Un journal, ok? Le cheval. Um animal. Un animal, ok? Então, trabalhou com AL, masculin, tá? Sufixo ENT. Vamos soletrar em francês. ENT, ENT, d'accord? Então, isso vai ser um masculin, tá? Le présent, d'accord? Compétent. Com sufixo ET. Le billet, B-I-W-L-E-T, billet, tá? Par exemple, un billet de train. Então, uma passagem de trem, un billet de train, ok? Le projet, un projet. Então, um projeto, un projet, ça va? Continuando, então, isme, com o sufixo isme, I-S-M-I-E, ou en français, I-S-M-E, le tourisme, d'accord? Ou, pardon, aqui a garganta tá ficando seca. Olha lá então, gente. Le tourisme, c'est ça. In. Então, se eu tiver o sufixo in e n, som de an, tá? Le cousin. Cousin. Cousin, primo em francês, ok? Parecido com o inglês. Em inglês é cousin. Pardon, cousin. Cousin. Em francês, cousin, tá? E, atenção, para eu ter esse som de ó, cousin. Quais são as vogais que eu tenho juntas mesmo? Quais são as vogais? Escreva aí pra gente, hein? Então vai ser o e o olha, cousin, beleza? Então não coloque cu e o resto aí da palavra, senão vai ficar Q. C'est ça, brechó. I-N, E-N, U-N, E-M, som de an no francês, beleza? Então, a partir do momento que você já sabe isso, você vai só lapidando. Então, eu costumo dizer, meus alunos são diamantes, a pedra bruta. E aí a gente vai só lapidando, entende? Daqui a pouco vocês vão estar lindos e formosos e brilhando, tá? Com conhecimento e falando francês. É isso que é o importante. O importante, lembre-se, para a gente ser fluente na língua, você não tem que falar de forma perfeita que eu digo sem errar na pronúncia ou falando igual um nativo. Não. Você tem que passar uma ideia e ser compreendido por aquele que recebe a ideia. Seja ele nativo, seja ele o seu professor ou quem seja, ok? Então é isso. Lembre-se, fluência é isso.
Logicamente que, como eu já falei, existem níveis, tá? Existem variações de fluência. Então, isso a gente vai cada vez mais melhorando, na melhor, ça va? Um mesmo, de um, isso, no caso, mesmo som, só que pensa assim, pensa como se fosse o som do AN. Então, a pergunta aqui do Brechó, aqui o I, vocês que não estão vendo, ele está colocando o som de AN, ou seja, IN e AN, som de AN, isso mesmo, o som do AN, ou som de A, tio, tá? E o N é a mesma coisa. E o N aussi. O N também tem a mesma pronúncia, ok? Por exemplo, número 1, beleza? Aí se eu jogar pro feminino, une, com um biquinho, com um leve biquinho, ok? Isso. EN, som de an. IN, som de an. UN, som de an. EM, som de an também, tá? Então, continuando aí, gente. Eu parei foi in, então vamos lá. O sufixo in. Le cousin. Baldaquin. OIR. Arrozoar, tá? Então, o sufixo OIR, arrozoar. Fermoir. AIL, le travail. Bonsoir, Rafa, ça va? Vous êtes très bienvenu, mon ami. Seja muito bem-vindo aí, hein? Isso, cousin, deixou? Parfait, c'est ça. Beleza, gente? Agora vamos pegar, então, algumas palavrinhas que tenham aí o sufixo, ou seja, perdão, com feminino, tá? Então, primeiramente, masculin, já vimos, agora o feminin, tá? Vamos lá. Então, o sufixo aqui, ou seja, calma aí, perdão. Calma aí. Vamos lá, então, ó. Com o sufixo feminino. E. Nós vamos ter aí também, por exemplo, journaliste. E cuidado, algumas palavrinhas, principalmente profissões, elas serão a mesma no masculino e no feminino. Então, por exemplo, neste caso, se eu disser um jornalista, un journaliste, beleza. Agora, se for uma jornalista, estou colocando no contexto aí feminino, tá? Genre féminin, une journaliste. Então, eu coloco aí o artigo feminino, tá? O artigo indefinido feminino. Então, com os artigos indefinidos, nós temos apenas 3. Eu vou passar aqui quais são eles no português e eu já passo no francês. Então, no português, nós temos o quê? Uma, uns e umas. Nous avons 4. Então, nós temos 4 no português. En français, nous n'avons que 3. Só temos 3. Un, une e D. D de Denise, tá? Ele é abertinho. D-E-S. Ok? Vamos lá. Un cinéaste. Feminino, como é que fica? Une cinéaste. Então, a gente joga no feminino, beleza? Jogo com artigo. Se eu quiser colocar a cineasta, fica como? La cineasta. Observação. No português, quando a gente utiliza os artigos definidos, o que é isso? O que são os artigos definidos? É algo definido. Então, é o, a, os, as. Ok? No francês, apenas 3 também. Então, é até mais simples. Le, la e le. Esse le é de Leandro do português, tá? O meu nome em francês, Leandro, ça va? Então, sempre que eu vir esse L-I-E, sem acento, sem S, com um biquinho. Então, lembre-se, qual é o som do E? Sozinho, E. Se eu colocar um L, le. Se eu tirar o L e colocar um M, me. Se eu colocar um D, de. Beleza? Bora lá. Qualquer dúvida, gente, coloquem aí, hein? E a gente vai tirando e vai crescendo conhecimento ensemble.
juntos. Então, a próxima palavrinha aí, danseuse. Então, sufixo euse, euse, E-U-S-E. En français, E-U-S-E. Danseuse, beleza? Dançarina, danseuse. En masculin, nous avons vu, danseur, sœur. Sufixo E-U-R, quando for masculino, ok? Bora lá, então. Próximo aí nós teremos coiffeuse. Coiffeuse. Qu'est-ce que é coiffeuse? É cabeleireira. Aquela que mexe com os cabelos, tá? Masculino. Como é que ficaria então? Qual é o masculino de coiffeuse? Escrevam aqui pra mim. Vamos lá. Vamos interagir um pouquinho mais. Escreva aí. O masculino de coiffeuse. Quero ver aí. Próxima palavrinha. Vendedora. Vendeuse. Vendeuse. Então é o mesmo sufixo. E-U-S-E. Isso. Muito bem, Brechó. Félicitations, mon ami. Coiffeur. C'est ça. Se eu disser assim, por exemplo, ó. Hoje eu vou ao cabeleireiro. A gente fala no francês. Je vais chez le coiffeur. Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Ça va? Continuando. Cantora. Alguém sabe como é que a gente fala em francês cantora? Chanteuse. Chanteuse. Vocês conhecem a Edith Piaf? Edith Piaf? Depois a gente vai fazer uma aula aí também, trabalhando um pouco de música, ok? Trechos musicais, a gente aprende muito com isso, principalmente a pronúncia, tá? Para melhorar a acuidade auditiva e pegar os vocábulos. Ça va? Chez les coiffeurs. C'est ça. Très bien. Félicitations. Vamos lá, então. Actrice. Masculin d'actrice. Qual é o masculino, então? Indochine. C'est ça. Indochine. Acteur. Acteur. Indochine. Ça va. Ok, então, depois nós temos aí traducteur. Qual é o feminino? Feminino de traducteur. Traductrice. Atenção, então vai mudar, tá? Trice. Neste caso não vai ficar traducteuse. Não, 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 tá? Traductrice. Beleza? Musicien. Musicien. Músico. Se eu falar, ela trabalha com música, ela é uma musicienne. Musicienne. Beleza? Muito bem. Cozinheiro. Cuisinier. 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 Então, muitos alunos têm dificuldade em pronunciar essa palavra, ou muitas outras que tenham o U e o I juntos. Cuidado. Então, primeiramente, vamos lá. Vamos lembrar. Qual é o som do U em francês? Só do U. I. I. Ótimo. Som do I. 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 Abertinho. Beleza. Então, a gente vai colocar o quê? Primeiramente, o som do U. I. Depois do I. 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 Ok? Esse é o som. Essa é a pronúncia. I. A partir daí eu adiciono a consoante. Então vai ficar cui, 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 tá? Cuisiner, cuisiner, cozinhar. Aqui a gente está trabalhando com o contexto de cozinheiro. Então, cuisinier, cuisinier, beleza? Féminin, cuisinière, cuisinière. Então sempre quando eu tiver esse ER, eu vou colocar o mais um E e o acento grave no primeiro, tá? Então, por exemplo, primeiro, premier, primeira, première, tá? Então vai ficar o sufixo R, E accent grave, RE. Então, E acento crase, RE, tá bom? Próxima palavrinha aí, ouvrier, 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 trabalhador. Então, ouvrière, no feminino, hein? Mesmo esquema. ER, quando eu jogo para o feminino, somente coloco o grave, o acento, a crase, e coloco mais um E. Ouvrier, ouvrière. Ok? Então, dúvidas até aqui, meus alunos? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Qualquer coisa, coloquem aí, hein? Vocês estão gostando da aula hoje? Como é que tá? A aula tá bacana?
Deixa eu ver aqui os comentários rapidinho. Mesmo um. Indochine. Grupo Indochine. Tradutrice. Tá, Brechó, vou dar uma olhadinha. Deixa eu anotar aqui. Que aí eu lembro depois de ver. Grupo Indochine. Calma aí. Deixa eu anotar para não esquecer. Eu tô aqui no computador. Grupo Indochine. Beleza. Já deixei salvo aqui, tá, Brechó? Depois a gente dá uma... Eu vejo uma música. Então aí... Isso aí. Então tá tranquilo, gente? Dúvidas até então? Não? Beleza. Vou passar... nós já tínhamos visto aqui o masculino, feminino, tá tranquilo? Então, um pouquinho de números. Vamos falar um pouquinho dos números em francês, ok? Donc, le numéro. Bonsoir, Renata. Ça va, mon ami? Vous êtes bienvenue. Ah, que legal. C'est bien. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de números. Você sabe quanto tempo já deu de live aí, gente? Eu não estou contando aqui. Eu estou meio perdido, na verdade. Calma aí. Bora lá, então. Os números, gente, é bem tranquilo. Principalmente na França, tá? Tranquilo que eu digo, lógico, a gente vai se familiarizando, né? Toda língua é aquela... Primeiramente, a familiarização, né? Une bonne familiarisation. Então, por exemplo, o que os alunos reclamam muito é quando chega no 70. Chegou no 70 ali, o que acontece? Então, já vou dar um briefing, já vou dar um spoiler. Já está com quase uma hora? Tá. Então, a gente vai fazer aqui, explicar essa parte dos 70, 80, 90 e vou querer deixar um deverzinho de casa para vocês, hein? Então, para ver se a gente faz na live de amanhã. É o seguinte, então, quando a gente trabalha o número 70 no francês, a gente fala assim, ó. Primeiramente, 60 em francês, 60. Beleza? 60, 60, 60, ok? Para eu trabalhar o número 70, o que eu faço? Eu coloco 60 mais 10, então eu pronuncio assim, ó, 70, 70. Então 70 em francês é 70. O que é isso, Leandro? 60, 10. Então, ou seja, 60 mais 10, 70, ok? Vamos lá, e se eu for falar, por exemplo, 71, 71, 60, 11. Percebeu como é que funciona? Então eu vou somando, eu vou colocando, dessa forma eu vou fazendo os números, que geralmente os alunos têm um pouquinho de dificuldade com 70, 80 e 90, tá? Isso aí, Carita. 70. Parfait. Très bien. É o X, mas a gente vai ter o som de S, vai ser como S, ou mesmo diz, de você diz, som de Z também, beleza? Vamos preferir deixar o som de Z, como xilofone, xilofone, Xavier, Xavier, tá? Parfait. Então, por exemplo, vamos lá, 75, como que a gente falaria 75 em francês? 60 mais 15, como que é 60 mesmo? 60. Vamos pegar o número 15, 15 em francês, 15. Então, 75 fica 60, 15. Simples, não? É só somar. Oi, Marília, bonsoir. Você demora um pouco processando? É normal. Olha o que acontecia muito comigo. Por exemplo, com os amigos, eu acabava de conhecer a pessoa, pá, coisa e tal, um amigo apresentava o outro. Ah, Leandro, quel est votre numéro? Observação, quando a pessoa pede um número em francês, ela não, por exemplo, nós temos o le numéro e le nombre. Ela te fala le numéro, tá? Quando a gente utiliza le nombre normalmente é número de quantidade, a gente utiliza mais dentro de um contexto quantitativo, tá? Por exemplo, você tem muitos amigos, você tem uma grande quantidade de amigos, est-ce que vous avez un grand nombre d'amis? Beleza? A gente utiliza mais para esse número, para esse contexto. Numéro vai ser o quê? Número de telefone,
qual é o número da casa, número de endereço, então a gente utiliza mais dessa forma, tá? Com relação a isso, então eles pediam meu número, eu falava, e quando ele ia falar o dele, eu lá com o celularzinho ia escrever, aí ele falava lá, na França são 8 números, então 06, 89, 35, 67, 99. Eu sei que no início, chifre também pode ser os números. Observação, chifre também dizemos, tá, gente? Números 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu ficava lá pensando, o que acontecia? Muitas vezes ele já nem tinha paciência, isso no início. Ele já pegava o celular da minha mão e ele tapé déjà le numéro. Então ele já colocava lá um número. Era engraçado. Muitas vezes eu passei por isso com amigos, com amigas. Ia passar um número ali, eu já pegava o celular da minha mão e colocava. Então como é que depois eu fiquei bom nisso? A prática. Então comprava, tinha um troco, recebia ali, le reste, contava e vai pegando, tá? Então, continuando aí, como que a gente vai falar, por exemplo, 77? Eu vou dar a dica, 17 em francês, 17 ou 17. O 7 no francês é escrito assim, ó, S-E-P-T, S-E-P-T. Então, eu posso ter a pronúncia com o P, 7, e posso falar direto 7, ok? Então, fica a cargo de vocês aí escolher. Então, 77. Como é que é 77? Vocês já sabem que 60 é 60. A partir daí já passei, 17. Como que é 17? 17, 17. Então, 77 em francês, 77 ou 77. Ok? Bonsoir, Denisen. Bienvenue, mon ami. Vamos lá, gente. Tá tranquilo? Isso, 77. Très bien. Ok, vamos lá. Agora, por exemplo, quando utilizarmos o 80. Então, a dica é o seguinte. 80, nós vamos ter aí 4 vezes o número 20. Então, como que é 20 em francês? 20, 20, 20, beleza? V-I-N-G-T, V-I-N-G-T. Essa é a pronúncia do 20 em francês, 20, 20. Beleza, então, se eu já falei que 80 são 4 20, como é que vai ficar em francês? 4, 20. 4, 20. Então, 80 em francês, 4 20. 20, 40, 60, 80. Então, 20, 40, 60, 80. Não é mais fácil? Não é simples? Perfeito. Bonsoir, Indy Soares. Vous êtes bienvenue. Beleza? Então, tá tranquilo? Tá fácil aí, gente? Então, agora vamos lá. Vamos colocar mais outros números, utilizando o próprio 80. Então, 80, 80. Bora lá. 81. Como é que vai ficar? 81. Escrevam aqui para mim. Escrevam aqui. Escrevam aí, quero ver. 81. Fizeram? Então, 80. Então, eu faço uma ligação aí. 80. Ok? Vamos lá. 83. 3. É interessante que nós vimos na última aula aí. Para eu ter esse som. Por exemplo, de uá. 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 No francês, como é que fica? Eu tenho a junção de duas vogais, hein? Então, o som de uá vai ser o quê? O, i. Sempre. 3 em francês. 3. T-R-O-I-S. Então, 83. 83. 83. Ok? Bonsoir, Tchê. Salut. Bienvenue. Beleza, gente? Vamos lá. 89. Como que é 9 em francês? Então, a palavra 9, ela pode ter dois significados. O que eu quero dizer é o seguinte, a pronúncia. Então, por exemplo, se eu disser assim, 9, 9, o número 9. E se eu falar assim, minha bicicleta é nova. Mon vélo est neuf. Mon vélo est neuf. Ok? Então pode ser novo, estado de novo, zero. Eu utilizo a mesma palavra, a mesma grafia, a mesma pronúncia. Só que os contextos são diferentes. Isso aí, neuf. Gente, está acabando aqui a live, tem 12 segundos restantes.
Eu vou deixar terminar e logo em seguida eu entro para a gente fazer mais um pouquinho dos números, tá? Para a gente passar aí o 90 e o 100.